Muito bom a gente estar aqui nessa noite, conhecer a família dessa igreja. Eu não conhecia Deus Fiel, não é verdade? Agradeço a Rose, né, pelo convite. Então, sintam todas agradecidas na pessoa da Rose. Eu a conheci também num chá de mulheres, na igreja da pastora Ana Cláudia. E aí, assim, a gente ficou conhecendo mais pessoas, mais mulheres abençoadas, né? Amém? O tema dessa noite, vocês estão lembrando? Qual que é o tema dessa noite? Resgatando a minha identidade. Pergunta para a irmã que está do seu lado assim, ó. O que é identidade? O que é um resgate? Pergunta. Ela sabe dizer? Ela te respondeu? Ou você perguntou e ela ficou calada? É interessante, quando eu estava vendo esse tema, resgatando a minha identidade, eu falei assim, se é para resgatar, é porque ela foi perdida. Então nós vamos trabalhar com uma identidade que talvez foi perdida. E perdida em quê? Quando, né? Como? Amém? Feche seus olhos por um momento, mesmo sentados. Papai, nessa noite nós queremos te agradecer por mais esse dia que está se findando. Obrigada por cada mulher que aqui está, por cada família que representada. Que nessa noite a glória do Senhor venha sobre nós, a tua presença. Jesus, tu és o bálsamo de Gileade e vem nos trazer cura da nossa identidade. Vem abrir os nossos olhos, nossos ouvidos para entendermos o que significa esse resgate em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, um texto bem conhecido, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E tem uma versão que fala assim: eis que tudo se fez novo. Vira para a irmã do seu lado e fala assim, ó: eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Ao que vem no meu coração, nós vamos falar de dois aspectos, duas maneiras nessa noite sobre esse resgate, dessa identidade. Primeiro, eu comigo e eu com Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos abordar eu comigo e eu com Jesus. Quando eu falo eu comigo, é eu ser conhecido de mim mesmo. Você se reconhece, irmã, em você? Nós temos uma essência. Nós nascemos, somos criança, depois somos adolescentes. Tem algum adolescente aqui nessa noite? Porque parece das mulheres e dos adolescentes, né? Eu fiz 50 anos, então minha adolescência ficou muitos anos atrás. Ai, gente, mas sabe um parênteses aqui, é tão bom fazer 50 anos. Eu estou tão feliz com os meus 50 anos, com as minhas filhas, meus netos, para a glória do Senhor, é muito bom. Se eu fiz 50 anos, que eu estou viva. Glória a Deus. Eu comigo, ser conhecido de mim mesmo. Nós nos reconhecemos. Às vezes, nós nos perdemos na própria infância. E nós vamos falar um pouquinho da infância. Não tem como eu falar de um resgate de identidade se nós não falarmos da nossa infância. A nossa infância vai até 12 anos. E ela é um alicerce para o resto da nossa vida. Talvez você está sentado aqui nessa noite e você ainda está preso na sua infância, em alguma situação que você viveu, seja de rejeição, de abandono, de humilhação, uma decepção, uma frustração. E às vezes tem pessoas, mulheres, com seus 50 anos, 40 anos, e ficaram presos na adolescência, em alguma situação. Talvez um amor não correspondido,
o perder da virgindade de uma forma terrível, os abusos emocionais, espirituais, abusos físicos que passamos. E tudo isso faz com que nós vamos perdendo a nossa identidade, sabia? Pessoas roubam a nossa identidade. E muitas vezes nós damos a essa pessoa esse poder de roubar essa identidade de nós. E quando a gente fala aqui sobre essa questão da identidade, nós vamos encerrar falando sobre a identidade em Cristo Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz. Mas vamos falar um pouquinho esse eu comigo. Como que eu me vejo? Como que você se vê, irmã? Responde para você. Como você se vê hoje? Se colocar um espelho diante de você, na sua frente, o que você vai falar para você? Quem é você? Quem é você? Responde para você. Quem é você? E você fala assim, quem eu sou? Quando a gente pergunta para a pessoa assim, quem é você? A pessoa fala, eu sou mãe, eu sou pastora, eu sou professora, eu sou... Não, eu não quero saber o que você faz. Quem é você? E a maioria das pessoas não consegue responder quem são. Respondi para você, se você respondeu com facilidade. Quem é você? A gente fica assim, eu? O que eu sou? Ah, não sei, eu sou quem? O que eu gosto? Qual que é a sua essência? Deixamos essa essência se perder, às vezes num casamento frustrado. Irmãs, são tantas dores, tantas feridas. Todas nós temos dores, mas existem algumas que se destacam, né? São mais fortes, elas doem mais. E falando sobre a infância, eu gostaria que você olhasse para você agora, você criança. Todos os desafios que você teve que enfrentar ainda criança. Talvez você passou pelo abandono, não foi criado com a sua família, com seus pais. Houve rejeição, apanhou muito, não pôde estudar. Quem é mais velho, às vezes, tem que ajudar os irmãos mais novos. Eu não sei a sua história de vida, mas você sabe. Você sabe o que você passou. E talvez isso te prejudicou em perder a identidade. Ou talvez isso te forjou uma mulher forte. Porque diz o fraco, sou forte. Porque o poder de Deus aperfeiçoa nas fraquezas. Esse versículo que nós lemos de Coríntios, 2 Coríntios, ele fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E falando agora desse outro aspecto, nessa pessoa de Jesus, eu com Jesus e eu em Cristo Jesus. Ele nos traz esse resgate da nossa identidade. Então, em Cristo Jesus, tudo se faz novo, tudo se fez novo. E a sua identidade, você é filha, você tem um pai. Glória a Deus. E às vezes nós temos dificuldade em atentarmos para esse pai. Nós temos essa dificuldade porque a gente olha para o nosso pai da terra e até a nossa mãe, não só pai, mas a parte de maternidade e paternidade. E aí você leva de uma forma inconsciente para o Deus Pai. Talvez um pai, uma mãe ausente, muito bravo, muito ríspido, muito rígido. Então você tem uma ideia de um pai, de um Deus Pai que castiga, que condena. Irmãs, isso nos prejudica tanto e nós não temos a dimensão. Quando somos crianças, eu vou dar um exemplo para você, quando a gente é criança e você leva para casa a tarefinha da escola, atividade de escola. Você sabia que o elogio, quando a criança escuta, fala parabéns, como você fez lindo. Às vezes está tudo horroroso, a letra está feia, mas você vai elogiar, parabéns, você se esforçou. Lá na frente, na fase adulta,
Você sabe o que vai refletir? Uma pessoa que é constante no que faz. Toda pessoa inconstante começa não e para, sabe? Começa uma coisa, para. Começa, para. Começa, para. Ela não dá continuidade. Ela não é constante naquilo que ela faz. Lá atrás, uma das situações é essa questão. A palavra de elogio, uma palavra de validação, uma palavra de afirmação que você dá para uma criança. Talvez você, quando criança, não ouviu essa palavra de validação. E hoje, como adulta, você é inconstante. Uma palavra de elogio, uma palavra de validação na infância, ela reflete em nós hoje na fase adulta, de nós acreditarmos em nós. Uma autoestima boa. O que é autoestima? É o quanto que eu gosto de mim. Uma autoimagem correta de nós mesmos. Como que nós nos vemos. Os complexos de inferioridade e superioridade. Você sabia que tem um complexo de superioridade? Uma pessoa que se acha superior às outras, ela foi muito rejeitada. Então são os extremos. Ora um complexo de inferioridade, ora outro complexo de superioridade. Tudo aquilo que é nos extremos. Ele vem a origem de dores e feridas, traumas que passamos. O meio é o equilíbrio. Então a identidade em Cristo Jesus é um equilíbrio que nós temos em Cristo Jesus. Porque Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, ele se fez maldito em nosso lugar. Comemoramos esses dias atrás aí a Páscoa. Que significa o quê? Vida nova. Tudo se fez novo. Uma vida nova em Cristo Jesus. Jesus, ele se entregou na cruz para nos revelar o Pai. Então, se nós temos crise de identidade, glória a Deus, nessa noite nós estamos ouvindo que Cristo Jesus veio para revelar o Pai. Vira para a irmã que está do seu lado e fala, você tem um pai. Fala para ela assim, você é filha. Glória a Deus. Amém. É um pai que te dá colo. É um pai que não vai brigar com você. Ele vai te ensinar em amor. E você não precisa ser boazinha, a perfeitinha, para ele te amar. Ele ama como somos. Mas ele tem certeza. E ele nos ajuda a sermos melhores. Qual a dor da sua infância, minha irmã? Qual a dor que você carrega até hoje? E hoje você é adulta. Você está com essa dor. Você quer ver uma pessoa que tem dor também na infância, que é adulta? Brigar com criança. Tem mães que têm os seus filhos, criança, até adolescente, que começa a brigar e bater boca, você não sabe quem é filho, quem é pai, quem é mãe, não sabe. Porque ela se perde ali. Quanto mais a mãe grita, quanto mais ela fica nervosa, ela grita. Coisas que a criança está fazendo, aciona gatilho da mente dela, que transporta ela lá para a infância dela. E talvez você fale assim, poxa vida, o que a minha mãe fez comigo, eu estou repetindo a mesma história. O que o meu pai fez, eu estou fazendo do mesmo jeito. Mas eu sempre reneguei, eu nunca quis isso, eu estou fazendo do mesmo jeito. É uma noite de cura na nossa alma. E cura é confronto. Porque temos responsabilidades. Coloque a mão no seu coraçãozinho e fala assim, ó, eu sou responsável. Nós somos responsáveis, irmãos. Todos os traumas, tudo que você passou na infância, todo mundo tem a sua história. Você não pode esconder hoje atrás dessa história. Mas você precisa prosseguir. Tem um versículo da palavra de Deus que fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu vou avante para o alvo. Eu vou avante, eu vou para frente. As nossas dores, a nossa história, ela é preciosa.
Cada história aqui é preciosa, porque foi você que viveu a sua história. A sua história ela é única, ela não repete, ela é exclusiva, porque ela é sua. Se você chorou, se você desesperou, se você sorriu, é a sua história. E o que é que tudo isso você vai fazer agora? Pegar tudo isso, o que é que você tem feito? O que você tem feito e o que você vai fazer para frente agora. Resgatando a nossa identidade, é você ter certeza que um alto preço foi pago. Foi um preço de sangue, foi morte ali na cruz. E te traz de volta nesse pertencimento de uma família do Senhor. Uma família de Deus. Nós temos uma família. Qual a visão que você tem de você, minha irmã? Como você se vê? Você ama você? Ou você judia de você? Precisamos nos libertar do compromisso infantil, libertar das situações que nos prendem e ao mesmo tempo a gente acostuma tanto, porque é tão incrível isso, quando você está preso em uma situação, você se torna, assim, você conforma. E parece que se você sair disso, é estranho. Aí você não vai conseguir viver sem. Tem pessoas que no processo de cura, falam assim, deixa quieto, não mexe não, porque eu não sei viver sem essa dor. Tipo assim, deu para entender? Às vezes acostumamos tanto com a dor, que só de você pensar que você vai ficar longe dela, você não dá conta de ficar. Porque você acostumou com a dor. Acostumamos com a dor e nós não conseguimos ficar sem ela. É impressionante. Você conversa com você de falar assim, senta aqui, Sonali, vamos conversar agora, nós. Vamos conversar. Você conta para você suas dores, você está com raiva, você está nervosa, você está feliz, seus sonhos, você conta para você. Esses dias para trás, eu falei assim, não, eu vou dar uma volta, eu gosto de fazer isso. Sozinha, fui lá no shopping, comprei um livro. Irmãs, de verdade, eu sentei lá no Brasil Park Shop, tem umas almofadinhas assim, não tem? Uns lugarzinhos assim. Eu sentei, eu desliguei, eu li um livro todinho. Eu li um livro, numa sentada, e fiquei lá, sozinha. Não, deixa eu ir sozinha. Se eu não ficar feliz com a minha companhia, quem que vai ficar? Verdade. Quando você arruma o seu cabelo, minha irmã, você arruma para quem? Será que é para você? Porque se alguém não elogiar, você vai olhar e falar assim, nossa, mas ninguém falou que eu tô bonita, eu tô horrorosa. Será? Às vezes a gente fica esperando o elogio do outro. Uma validação do outro. Seja do esposo, da mãe, do amigo, né? E ninguém fala nada. Aí, quantas aqui? Gente, não levanta a mão, não. Mas quantas aqui pegar e falar assim, não, eu acho que eu não tô bonita, não, porque ninguém falou nada. Não, meu cabelo ficou bom, não, porque ninguém me elogiou. Esse resgate da identidade, essa cura, é mesmo que todo mundo fala, ficou horroroso. Aí você pegar e falar assim, nossa, mas eu achei tão bonito, eu queria tanto assim, e tá tudo bem. Verdade. Mas tem gente que perde até noite de sono. Você quer ver uma pessoa com dificuldade na questão dessa identidade? Ela não consegue falar não. Ela fala sim para todo mundo. Porque ela é tão carente, ela quer as pessoas perto, ela quer servir tanto o outro, servir tanto, que ela tem medo, se ela falar não, as pessoas vão afastar, ela vai ficar sozinha. Então, às vezes, você está cansada. Você não pode fazer o que o outro está pedindo e está tudo bem. Assim, hoje eu não dou conta, eu estou cansada, ou hoje eu não estou afim mesmo, sei lá o que, né? Eu vou descansar, vou passear, vou fazer outra coisa, não posso. E quando falo não, fica mal, não é verdade? Angustiado, fala, por que eu falei? É um sentimento de culpa, de autocondenação. Será que eu fiz certo? Será que está errado?
Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu vou ou não vou? É uma indecisão muito grande. Mas se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Essas coisas se passaram, isso que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Em qual fase você se perdeu? Olha o seu comportamento hoje, irmã. O seu comportamento, ele é de criança? Ele é um comportamento infantil, imaturo? Ou ele é um comportamento maduro? Você tem um comportamento de adolescente? As adolescentes que aqui estão, vocês têm que ser adolescente mesmo. Quem é criança tem que ser criança. Quem é adolescente tem que ser adolescente. Porque vai ter uma hora que não pode ser adolescente. Tem que crescer, tem que ter maturidade. E muitas vezes a gente vê as pessoas avançando fases. Talvez a sua dor, minha irmã, nessa noite, foi que quando você era criança, você teve que assumir responsabilidades que não era para você assumir. Você queria brincar? Não podia brincar. Tinha que trabalhar. É diferente o que eu estou falando quando a gente fala para as crianças cooperar com as coisas da casa. É diferente, né? Guarda o brinquedo, arruma a caminha. Isso é saudável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Amém. É de assumir mesmo na casa responsabilidades de adulto. Talvez a sua dor é porque na sua fase de adolescência também, você não queria passear, ou queria dormir até mais tarde, queria fazer alguma coisa que não teve como fazer. O adolescente ele gosta muito de amigos. O adolescente ele gosta de estar em grupos. E de repente você era proibido de estar em grupo, porque não pode. A minha casa sempre foi cheia. Eu tenho uma filha que tem 25 anos, uma de 21, uma de 15. E agora é a adolescente 15, né? Então, eu prefiro que vá para minha casa, pode fazer bagunça, eu não importo. Sabe, pode fazer bagunça, pode brincar, mas tá todo mundo lá, a gente faz um lanche, faz comida. Nossa, eu não importo mesmo. Mas eu já tenho amigas minhas que não aceitam a filha levar colegas, porque vai bagunçar a casa. Vocês acreditam nisso? Eu falei assim, por que você faz isso, menina? Deus me livre, vai bagunçar a casa, vai sujar, e adolescente grita e faz barulho. Não quero não. Aí a filha que quer tanto levar os amigos para casa, não vai ter jeito. Ela vai ficar com isso, né, no coração dela. Eu queria tanto fazer uma noite de pijama. Eu tenho uma amiga minha que a filha dela, o sonho era fazer uma noite de pijama com as meninas na casa. A mãe nunca deixou. E ela já está, acho que mais de 20 anos. Eu sei dessa história desde quando ela tinha 11 anos. Nunca fez. Eu tenho certeza que quando ela ficar adulta, ela vai fazer na casa dela com as amigas dela. Né? São detalhes. Irmãs, são detalhes. Mas são detalhes que causam tantas dores. São as coisas simples. Não é nada trágico, grande, não. E a maior dificuldade que temos é de nós termos Deus como Pai. E Satanás, ele luta mesmo, para que a gente não acredite nisso. Para que seja algo muito distante. Porque o dia que nós entendemos que nós temos um Pai, nós vamos conseguir entrar num descanso que está nele. Nós vamos entender o que é esconder no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos entender o que está falando aquele Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Só consegue descansar quem esconde no esconderijo do Altíssimo. E esse Altíssimo, ele é o Pai. É o Pai que protege, que acolhe. Então, irmã, se você não teve um pai que te acolhesse, sabe? Que te acolhesse, uma mãe que te acolhesse. Se você não teve isso, talvez hoje você tenha dificuldade de entender esse Deus que acolhe, um Deus que protege. Eu já escutei muitas pessoas falar assim, não, Deus tem
Nossa, tem muita gente para Deus cuidar. Ele vai preocupar comigo, não. E tem gente demais para ele preocupar. Você já ouviu isso? Nós precisamos conhecer todo o nosso bem e o nosso mal também, irmãs. Nós precisamos conhecer o nosso bem e o nosso mal. O que significa isso? As nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Todas nós temos. Mas também precisamos reconhecer os pontos fortes. E você, são as suas qualidades. E você falar, nossa, eu sou uma excelente cozinheira. Nossa, eu sou uma pessoa amorosa. Eu sou gentil. Eu sou prestativa. Isso não quer dizer que você é arrogante e soberba. A gente confunde tudo, vira uma bagunça, uma salada. Então parece que a gente tem que ficar, coitadinha, não dou conta de nada, não me elogia não, só Jesus, né? Ai, meu Deus. Sabe aquela coisa que dá até uma coisa ruim de ver? Andar cabisbaixo, sabe? Não é isso não. É muito diferente. Nós precisamos andar nessa terra com a essência de filha, com a identidade de filha. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas Ele é o nosso Pai. Ele pode ser o Deus da divindade, Ele pode ser o Criador de tudo, poderoso, mas Ele é o meu Pai. Glória a Deus. É o que cantou aqui no hino, aqui o jardim em particular, né? Eu quero ser esse jardim. É você estar no seu secreto com o seu pai. Papai, vamos ficar nós aqui. Estou entendendo nada. Estou ruim demais. Essa semana, irmãs, não foi uma semana fácil para mim. Chorei muito. De situações que eu falava, papai, senta aqui comigo, porque eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Mas eu não quero perder minha identidade. Eu não quero me perder dentro de mim mesma. Irmãs, nós fomos treinados a ter pensamentos negativos, a sermos pessimistas desde criança. A gente é treinada a isso, irmãs. Sabe como? Às vezes está dando uma opinião, aí fala assim, sai pra lá. Alguém pediu sua opinião? Você está atrapalhando, sai pra lá, menino. Ninguém pediu sua opinião, não intrometido. Isso acaba com a criança. Quantas vezes nossos pais corrigem a gente na frente das pessoas? Quando criança, corrigia, né? Vamos falar aqui certo. Corrigia. Quando éramos criança, adolescente, isso passa vergonha. Na escola, o professor passou vergonha em você. Tudo isso reflete hoje nisso, irmãs. Dá opinião. Porque se a gente está numa família, nós queremos que todos ali participem, não é verdade? E quantas vezes fomos podados, achando que a gente estava respondendo, dando uma opinião. Ah, eu não concordo com isso, cala sua boca, pá! Aprende a me respeitar. Você me respeita. Fala assim, gente, eu só dei uma opinião, não concordando com o que está acontecendo. Aí a criança cresce o quê? Morrendo de medo da opinião. Não vou falar nada, porque se eu falar, o que vai acontecer? E aí casa com um homem abusivo, narcisista, e aí o ciclo vai continuar, né? O ciclo continua. Parece que nós somos treinados a termos tantas crenças que nos limitam. Acreditar em coisas mentirosas, mas elas passam a ser verdades. Mas a gente acredita que é verdade, mas não é verdade, é mentira. Pensa aí, uma crença só, algo que você acreditou a vida inteira e hoje você vê que não é como você pensou. E te limitou. Limitou quer dizer, tipo assim, tá um limite aqui. Você não pode passar mais para lá. Você ficou limitada. Se fosse para a gente fazer uma lista aqui, nós faríamos, tenho certeza, cada um aqui no mínimo umas 20.
E isso nos traz dores, angústias, tristeza na nossa alma, nos impede de romper, nos impede de experimentar o melhor que Deus tem para nós, que é o próprio Jesus, porque Ele é o melhor de Deus. Ele é o Filho unigênito que se entregou ali naquela cruz. O melhor de Deus não está por vir, já veio. Jesus, Ele é o melhor. Glória a Deus. Mas as nossas dores, dentro de nós mesmos, nós não conseguimos usufruir aquilo que o nosso irmão mais velho nos trouxe. Irmãos, Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio para apresentar o Pai para nós, irmãs. E por que a gente continua nessa angústia? É nessa tristeza, sabe? E não sai do lugar. E a gente não sabe nem que... qual que é o meu chamado? Eu nasci nesse mundo, eu não sei pra quê. Pra que é? Pra sofrer? Porque tudo pra mim é difícil. Pros outros é uma bênção, mas pra mim, eu vou te contar, mas pra mim é difícil. Alguém aqui já falou isso? Será que Deus me ama mesmo? Só me ama mesmo? Porque eu tô achando que o senhor não ama, não. Porque acho que o senhor é predileto, filhas prediletas do senhor. Porque olha fulana, olha esse ciclano. E a gente começa o quê? A comparar. E quando a gente começa a ver a vida do outro, comparando, a gente esquece de nós mesmos, da nossa essência, daquilo que Deus tem para nós, e vamos nos perdendo no caminho, irmãs. Deixando de receber, deixando de acontecer aquilo que é para ter acontecido e receber o que era para nós recebermos. O que nós vamos fazer com tudo isso? A pergunta que não quer calar nessa noite é: o que nós vamos fazer com tudo isso que nós temos de bagagem da nossa história de vida? Eu vou repetir aquilo que era ruim lá atrás, dos meus pais, meus avós, meus tios, tudo. Eu vou continuar, vou passar para frente. Eu vou quebrar esse ciclo, eu não quero mais. Eu quero ser diferente, eu sou a nova criatura em Cristo Jesus, eu vou ser diferente. O que nós vamos decidir nessa noite? O que você vai decidir por você nessa noite? Porque Jesus, Ele já resgatou a identidade se entregando na cruz. Agora é nós que temos que tomar posse disso. Amém. Nós que temos que tomar posse disso. Amém, irmãs? Amém. Passamos por abusos desde criança, como eu falei, adolescente, os abusos emocionais. Eles são tão doloridos. Abusos espirituais. Quando eu tinha 12 anos, eu frequentava uma igreja que não podia cortar cabelo. E o meu pai cismou que meu cabelo estava grande demais, estava dando trabalho, que ele embaraçava. Você começa a chorar, né? Aí minha mãe desembaraçando, aquela peleja. E meu pai ficou bem nervoso um dia mesmo, falou assim: chega, não dá não, porque eu estava chorando. Eu pintei o cabelo, daquela coisa. Aí meu pai pegou meu cabelo, juntou o cabelo e pá, cortou o cabelo, aqui. E aí, como ele juntou o cabelo e cortou, quando soltou ficou tudo desigual, né? E aí teve que cortar, e ficou bem chanelzinho. Meu cabelo era aqui, ó. Ele ficou bem chanelzinho. E eu fui pro culto. E eu sentei no banco. Todas as pessoas passavam por mim da igreja, olhavam para mim e não sentavam comigo no banco. Eu fiquei sozinha no banco com a minha mãe. E aí começaram a falar: nossa, porque cortou o cabelo, aquela coisa terrível, né? Foi um pecado, é pecado porque cortou o cabelo. E aí aquilo me entristeceu muito, sabe, irmãs? Muito, eu chorei muito. Eu me senti muito rejeitada naquela igreja. E aí eu consegui ficar acho que mais 3 anos ainda, até que um dia eu falei: mãe, não dá mais. Eu tinha 15 anos, eu falei assim: mãe, não dou conta mais. Minha mãe entendeu e tudo. A gente conversou com os líderes na época. Porque assim, era muito difícil, sabe? E eu fiquei muito triste nessa época.
que eu fiquei totalmente rejeitada, eu me senti envergonhada, humilhada. Irmãs, foi horrível. 12 anos, você não tem a maturidade que você de adulto, não é verdade? Isso foi um abuso espiritual que eu passei. Talvez você está sentado aqui, você passou algum abuso espiritual, sabe? Alguma vergonha, alguma situação que não tinha necessidade. Que não está aqui, né? Às vezes as pessoas passam vergonha, né? Usando isso aqui. A palavra do nosso Deus não é para envergonhar. É para nos ensinar, para nos confrontar, para nos corrigir, sim, mas em amor. Glória a Deus. Talvez você está sentado aqui e você passou por algum abuso físico, né? Apanhou muito, o abuso sexual. E tudo isso fez você perder essa identidade. Quem aqui é mãe? Levanta a mão, por gentileza. Pode abaixar sua mão. Obrigada. Você já corrigiu seu filho, muito irada, nervosa, e depois você se arrependeu? Mas não precisava de ter feito o que eu fiz. Eu quero te falar uma coisa. A gente erra, né? A gente erra. Mas permanecer no erro é maligno e idiota. Então, se você fez isso, não tenha vergonha de pedir perdão. Sabe? Peça perdão, fala, meu filho, me perdoa. Eu fui injusta, eu errei, me perdoa. Isso não é vergonhoso. Isso você vai estar ensinando seu filho. Eu estou caminhando para o final da palavra, porque o tempo já está, né, irmã? Eu quero que você lembre agora pessoas e situação que você precisa perdoar. A falta do perdão, a gente pensa que está prejudicando a outra pessoa, mas é a gente mesmo, né? Quando eu estou com raiva do outro, eu estou com raiva, que ódio do fulano, né? A gente acha que a pessoa vai sentir aquela raiva que a gente está sentindo. Só que a gente está sentindo, é dentro da gente. E talvez essa falta do perdão está te impedindo de ter essa identidade. Eu gostaria que a irmã entregasse a folha. Você vai me dar 3 folhas para mim. Eu preciso de 3 para fazer uma dinâmicazinha com vocês. Uma para cada, irmã, por favor. Você vai pegar essa folha, nós vamos fazer um negócio com essa folha, tá? Você vai esperar um pouquinho, todo mundo receber. Decida nessa noite, se você quer resgatar a sua identidade, a primeira coisa é você admitir. Fala, Senhor, eu admito que eu preciso desse resgate. Isso é humildade. Só o humilde admite que precisa. O soberbo não precisa, né? Então, para que ele vai admitir? Ele é autossuficiente, ele não precisa. Admita que você precisa. O segundo passo, você vai falar assim, Senhor, mostra para mim onde que eu perdi essa identidade. Onde eu me perdi de mim mesma? Onde eu me perdi de ti, Senhor? Vai conversando com o Espírito Santo. Fala, onde eu me perdi? Jesus, de onde que eu me perdi do Senhor? Foi alguma luta que você passou? Algum problema? Foi uma oração que você tinha certeza que Deus ia responder do jeito que você queria? Ele respondeu, mas do jeito dele, não foi do seu jeito. E isso te bloqueou com Deus? Você sabia que não também é resposta? Fala assim, ó, sim é resposta. Sim é resposta. E não também é resposta. Não também é resposta. Eu tinha um namorado, lembrei dessa história agora, vou contar para vocês. Porque tem as adolescentes, as jovenzinhas, vou contar para vocês. E eu gostei demais desse moço. Meu Deus do céu, sabe aquele amor assim, enlouquecido. E ele não morava aqui, ele morava lá no sul, no Rio Grande do Sul. E eu, mas a minha mãe, a minha irmã, nós viajamos para lá e tal. E era um namoro que era para dar casamento, sabe? E eu orei a Deus, conversei com ele antes, falei, Senhor, o Senhor tem propósito nisso, não me deixa, né?
Então, tomar uma decisão tão difícil assim, porque é uma decisão séria. E aconteceu que nós fomos, e aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero te falar algo. Eu vejo que você gosta muito de Deus, de Jesus, e por mais que eu estou indo em alguma igreja, eu não tenho essa fé que você tem. E eu acho que se a gente chegar a casar e nós casarmos, eu não vou querer que você fique envolvido desse jeito, não. Então, eu acho que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ficar comigo ou com Jesus. Gente, o negócio foi bom, não. Gente, eu chorei demais, eu sofri demais. Misericórdia. Meu Deus. Como diz a minha filha, miseriondas. Meu Deus. E eu falei para ele, olha, quero te falar uma coisa. Por mais que eu te ame, tem uma pessoa que eu amo muito mais, que é Jesus. E depois aconteceu tanta coisa, gente do céu. Só sei que terminou, acabou tudo. Passaram-se muitos anos, né? Muitos anos de tudo isso. E aí eu já tinha namorado meu esposo, acabou que nós voltamos, nos casamos, esse ano eu vou fazer 28 anos de casado. E aí depois eu fiquei sabendo que esse moço, ele abriu um centro espírita. Então, você moça que está aqui, você adolescente que está aqui, tenha certeza que ficar com Jesus é bem melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É bem melhor. Muito melhor. E às vezes Deus nos coloca à prova, né? Eu sofri horrores. Eu estou contando aqui assim, normal, né? Mas na época eu sofri muito. Foi muito ruim. Você vai amassá-la todinha. Faz assim, ó. Bem embolada. Embola, embola, embola. Agora abre a folha. Quem conseguir deixar ela desse jeito aqui, vai ganhar um super prêmio. Quem vai conseguir deixar? Uai, vocês não vão conseguir deixar ela assim, não? A dinâmica que eu tenho ela há muitos anos, tão simples. Mas ela vai retratar bem. Eu quero encerrar essa palavra falando disso aqui. Estou tentando abrir a minha também aqui, gente. Aí aqui está dos 3 jeitos. A folha branquinha que você recebeu, essa aqui que foi amassada e abriu, e essa emboladinha, a enrolada. Desse jeito, a sua vida nunca vai voltar a ser. Nunca. Isso aqui é quando a gente nasce, bebezinho. Essa aqui que você, olha bem para essa folha, cheia de marca, são cicatrizes. Cada marquinha aí foi de situações que você viveu na sua vida até hoje. Agora, a decisão assim nunca mais vai ficar, certo? Então, deixa eu colocar ela aqui. Agora, a decisão é sua. Ou você vai viver uma vida enrolada, embolada, bagunçada, sabe? Ou você vai viver uma vida sabendo que você passou por dores e feridas, mas você está prosseguindo, você está indo. Você tem uma identidade. Mesmo diante da dor e do sofrimento, existe uma identidade. Porque tem pessoas que vivem assim, ó. Não sei de onde vim, para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Eu quero estar esperando a minha morte, eu quero morrer mesmo. Não tem saída, a vida não tem sentido, não tem razão de ser. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com esse casamento? O que eu estou fazendo com esses filhos? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Eu quero é sumir na vida. Eu não consigo nada, eu não vou romper, eu não vou mudar a minha história. Tá aqui, ó, embolada. Embolada, enrolada nas dores dentro de você mesmo. Ou você vai escolher isso aqui. Eu passei por isso, mas eu aprendi isso. Eu chorei esse dia aqui e eu aprendi isso, isso e isso. E Deus tem me feito crescer. Deus tem me sustentado. Deus tem me curado. Isso que eu passei, hoje é testemunho para eu ajudar outras pessoas. Eu aprendi a ser forte,
resiliente diante das dores, das lutas. Porque eu sei que no mundo nós temos aflição mesmo. Jesus falou, tem mesmo. Mas ele venceu, eu também estou vencendo. O que você vai escolher? Isso aqui é quando a pessoa tem um resgate da identidade. E ela sabe quem ela é. E esse embolado aqui não sabe quem é. Eu gostaria que você olhasse para esse papel agora. Tem como colocar um louvor? Ou alguém vai cantar ou coloca um louvor para nós? Por gentileza. Eu gostaria que você colocasse aquela música Creio que Tu És a Cura, por favor. Você agora vai olhar para esse papel, todo marcadinho. Eu também estou com o meu aqui. Eu também tenho as minhas cicatrizes. A cicatriz é você lembrar de uma situação e não doer. Sabe quando você tem um machucadinho que você caiu quando criança, e aí você vai contar, e você ri, menina caiu de bicicleta, e cortou, e foi aquela coisa. Mas quando você machucou, você chorou, saiu sangue, mas cicatrizou. Você não teve amnésia, esquecimento. Mas você vai olhar e falar assim, não está doendo, mas eu lembro. E você até ri contando a história. Então, nesse papelzinho aí que você abriu, tem cicatrizes, mas talvez tem dores que estão sangrando. Nesse momento agora, é um momento de oração, é um momento muito pessoal, muito íntimo, seu e o seu papai. Você vai olhar para esse papel e você vai começar a conversar com esse pai. Eu tenho certeza que muitos aqui lembrar de alguma situação, na sua infância, na sua adolescência, mas principalmente na infância, até os 12 anos. Que você coloque diante de Deus. Perdoa, como eu estava falando. Sabe, se tem alguma pessoa que você precisa liberar. Porque você perdoar a pessoa é você liberar essa pessoa. Pode pôr. Amém? Se você quiser fechar os seus olhos, mas se você quiser ficar olhando para o papel, você vai ficar à vontade. Tá? Mas você vai conversar com esse pai. Feche seus olhos agora. Você vai falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu não consigo sozinha. Se reconheça em você, irmã. Pegue aquela essência de criança. Onde se perdeu? Começa a falar com esse pai. Fala para ele, eu não consigo te ver como pai. Talvez a sua dor é não conseguir se colocar debaixo dessa paternidade de Deus. Mas é tão distante, é tão inalcançável.